Aí apareceu um gato, porque que no caso já gostou do convidado, já rolou aqui uma coisa de uma aprovação, e eu confio muito no julgamento das minhas gatas a respeito das pessoas. Então, se a Marcia já gostou aqui do Igor, é porque vocês deviam levar a sério o que ele tá falando, né, amor? Né, meu bem? Vocês pensaram que eu não ia falar sobre eleições nesse canal? Vamos falar sobre eleições e trouxe aqui um convidado que está bastante envolvido com essa questão para conversar um pouco com a gente. Este é o Igor Pinheiro, que é do Vote LGBT. Fala um pouquinho do Vote pra gente, por favor. Então, primeiro, obrigado por convidar a gente. Convidar a gente não, né? Porque a gente é O Vote LGBT é um coletivo que existe desde 2014 e a gente tenta aumentar a visibilidade de candidaturas de LGBTs e aumentar LGBTs no Congresso, que é muito difícil, principalmente porque em 2014 acho que a gente elegeu uma das bancadas mais conservadoras, tipo, ever. Mas a gente está tentando, e a gente quer dar visibilidade para essas candidaturas e também fazer com que as pessoas, sendo LGBTs ou não, tentem cobrar esse tipo de questão dos políticos em que elas votam e tal. E a gente também, para pesquisar melhor o perfil desse público LGBT, a gente, nas paradas e nas manifestações LGBT em geral, a gente faz pesquisas sempre para ver o que a gente está querendo, o que a gente está precisando e dessa forma tentar pressionar também mais candidaturas por nós. Então, vocês têm um trabalho que vai para além da ação nas eleições especificamente? Sim. Todo ano nas paradas, esse ano a gente já fez em São Paulo, em Belo Horizonte, e na caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais também, que acontece em São Paulo, a gente faz pesquisas para analisar melhor o perfil do público LGBT. Então, pra gente falar assim de forma clara, cristalina, didática e com o gato no colo, por que é importante votar em pessoas LGBT? Desde que o movimento começou a crescer, a gente teve mudanças, claro, mas a gente não tem realmente ninguém representando a gente e ninguém, sabe, lutando pela gente quando as nossas demandas crescem e a gente vê que tem gente sofrendo por causa disso. Nós somos o país que mais mata LGBTs todo ano no mundo. E não muda, sabe? A coisa só piora, na verdade, nesse sentido. E é uma maneira da gente tentar mudar isso. É porque eu acho que às vezes a gente tá pensando apenas em função da representatividade, né? De não, porque eu quero ter pessoas que se pareçam comigo, que me representem dentro desse espaço de poder, mas acho que a coisa vai muito além disso também, né? Porque nós, enquanto população LGBT, a gente tem demandas muito específicas, que às vezes só pessoas que fazem parte dessas vivências que a gente tem vão conseguir dar conta de compreender na hora de elaborar, por exemplo, projetos de lei e políticas públicas, né? Sim, a questão de saúde, questão das pessoas trans, que eu realmente não sei nem como começar a falar, que é um outro universo também que ninguém fala sobre, não tem ninguém defendendo. É um caminho longo, assim, a gente está começando aí a lutar por isso, mas ainda falta muita coisa. Tipo, em São Paulo e em BH, mais de 70% das pessoas que a gente entrevistou não se sentem representadas no Congresso, porque realmente não tem, sabe, gente? A gente tem uma pessoa eleita lá que é assumidamente homossexual, e é isso, sabe? E é muito assustador, na verdade. O número de candidaturas aumentou de LGBTs, e o que a gente precisa realmente é da gente representada lá, sabe? Os corpos lá, LGBTs lá, não só a questão, alguém defendendo o direito. Acho que a gente precisa de gente como a gente, que entenda mais o que a gente passou e que, na verdade, defenda essas pautas também, né? Porque também, infelizmente, tem muitos LGBTs que estão surgindo e não estão defendendo a gente, na verdade. Porque a gente tem, hoje, foi o que você estava falando, que tem crescido o número de candidaturas LGBT, mas às vezes são candidaturas que pertencem a partidos ou a coligações. Sim, exatamente. Que são historicamente conhecidas por votar contra os nossos direitos dentro do Congresso e na política de maneira geral. Isso quando não são pessoas LGBT que são contrárias às nossas pautas também, né? Piora tudo, na verdade. Mas é muito legal também prestar atenção nas coligações, porque às vezes você vota num cara que você acha bacana, que realmente faz um trabalho bacana, mas que ele não vai pra lá, porque os votos não necessariamente vão levar ele pra lá. Então isso é importante de ficar antenado também. Porque o voto no deputado, ele vai pra coligação, né? Por conta daquela coisa lá do quociente eleitoral, que eu não vou saber explicar aqui. Mas no fim das contas, o voto que você dá pra uma pessoa, não vai pra aquela pessoa, vai... Exatamente. Pode ir pro partido, enfim. Você pode eleger outras pessoas, por mais que você tenha votado naquele candidato.
Então acho que é bom a gente prestar atenção nessas coisas, porque a parada é muito mais complexa do que parece, né? É uma questão de identificar pessoas LGBT com quem a gente se identifica, mas também de pensar no nosso voto a partir de pessoas e de partidos que historicamente se comprometem com a questão dos direitos humanos e que se comprometem com as pautas que a gente tem pensado e defendido, né? E é um trabalho aí. Mas vocês estão desenvolvendo uma plataforma que pode ajudar. Diga lá. Espero que ajude muito. O Me Representa, que é formado pelo Vote LGBT, blogueiras negras, a Fundação Cidadania Inteligente e Defende, que é a rede feminista de juristas. É uma plataforma que conta com outros coletivos também, em que os candidatos foram lá, se inscreveram, responderam uma série de perguntas sobre direitos humanos, que são bem risca no chão, assim, pra gente ver o que eles pensam direito. E aí, agora aberta para eleitores, você pode escolher esse candidato de acordo com o que você quer que te represente. Então, além de todas essas questões que a gente já colocou lá, você pode filtrar o seu candidato. Se você quer um candidato mulher, você pode procurar um candidato mulher, você pode procurar um candidato negro, você pode procurar um candidato LGBT e ver quem te representa realmente, é o nome da plataforma. E lá também a gente fica atento a essa questão da coligação. A plataforma é linda, assim, e funciona muito bem, assim. É basicamente o Tinder das eleições, falando a linguagem que a gente entende aqui. É porque é isso, né? Vocês fizeram pesquisas com... Como que é o esquema? Os candidatos responderam esses questionários, mas a gente também responde questionários quando... Não, você pesquisa e aí, a partir das respostas dos candidatos, eles geram uma série de pontos. Uhum. E aí, quando você colocar lá suas preferências de candidato, o candidato que tiver mais pontos vai aparecer primeiro para você. E aí a gente chega nessas perguntas através de milhões de sugestões e de reuniões entre os coletivos mesmo, várias discussões. E aí não tem só a pauta LGBT, tem questões raciais, questões do feminismo, de meio ambiente, a gente tenta envolver tudo. Se eu não me engano, foram 19 perguntas em que a gente tenta ver como é que funciona a cabeça de cada candidato. E nesse processo de elaboração, vocês também lidaram com essas informações das entrevistas, das pesquisas que vocês têm feito, nas paradas e tal? A gente, falando pelo Vote, a gente leva as questões que a gente teve em algumas pesquisas para elaborar nossas questões para o Me Representa. E quando a gente fez as pesquisas pelo Vote, a gente viu que muita gente LGBT priorizava como pauta criminalização da LGBTfobia e ensino de respeito a LGBTs nas escolas. E ensino de sexualidade mesmo, né, em geral. O pessoal também se preocupa muito com cotas para trans, questão de doação de sangue. E aí são pautas que a gente começou a levar para esse debate das perguntas que iriam pro Me Representa. E aí são pautas que eu acho que são importantíssimas pra gente pensar e pra gente considerar aí. E é isso. Quando você pergunta pro candidato se ele é a favor do ensino de sexualidade nas escolas, se ele responde sim ou não, você já sabe quem você está votando ou não. Ferramenta importantíssima, maravilhosa, que acho que ajuda a gente muito a participar desse processo, né? Total. E mesmo se você é uma pessoa que não se mobiliza, que não se envolve tanto em coletivos, em movimentos, em manifestações ou coisas desse tipo, esse momento das eleições eu acho que é um momento bastante estratégico para a gente começar a se ligar em algumas questões, se envolver em alguns debates e prestar muita atenção nas candidaturas que a gente está elegendo, ainda que você não vote em uma pessoa LGBT, porque também tem isso, né? Em alguns contextos a gente não tem candidatos que são LGBT especificamente, mas tem candidatos que são aliados importantes, né? Bastante até, e podem ajudar bastante a gente nesse sentido. Só que ao mesmo tempo é difícil, né, a gente ter um candidato que assuma abertamente, que lute assim pelos direitos LGBT. Cresceu bastante, mas mesmo assim ainda é complicado, ainda mais com essa força conservadora crescendo contra, assim. Acho que é que nem eu falei quando a gente gravou com o Spartacus, parece que quanto mais a gente tem essa liberdade de poder lutar pela gente, mais essa força contra também tá mais forte, mais preparada também para lutar contra a gente. É nisso que a gente tem que se ligar também. Ó. Mas você sabe que eu vejo isso com bons olhos, assim? Eu vejo como um bom sinal. Assim? É porque eu penso que o fortalecimento enorme, quase desesperado das forças conservadoras agora é quase que um último grito de socorro, assim, diante de uma coisa que não tem volta. O que a gente está produzindo não tem volta e eles estão
nos últimos suspiros desesperados, mobilizando todas as forças que eles podem para poder tentar derrubar as coisas que a gente tem construído. Eles têm dado umas porradas com que a gente precisa se preocupar. Acho que isso não significa que a gente tem que ficar tranquilo, tem que fraquejar, porque no fim das contas a gente pode mesmo sofrer ameaças e derrubadas notáveis. Tanto que nos últimos anos a violência contra pessoas LGBT no Brasil aumentou. Mais pessoas LGBT morreram no Brasil e a gente está vendo uma quantidade enorme de retrocesso em relação às nossas pautas. Acho que é um momento importantíssimo pra gente se fortalecer mais, entendendo que essa galera aí tá nas últimas, mas que sem luta a gente não derruba eles, né? Não tinha pensado indo por esse lado. E é um ótimo pensamento, na verdade. Mas positivo assim nesse sentido. Mas é um positivo que não paralisa a gente, pelo contrário. É um positivo que chama atenção para o quanto a gente precisa continuar se preocupando com essas coisas. Que as eleições estão aí e 2014 não foi bonito. Acho que é a hora, assim. Por muito tempo eu tive um pensamento mais negativo em relação a isso, mas agora acho que a gente pode mudar sim. Acho que a gente está no caminho para isso. Mas é o que você falou, a gente não pode parar e tem que acreditar que vai dar tudo certo. E é isso. Bom, acho que oportunidade não falta. Acho que um dado maravilhoso que você traz... A marcha de novo. Acho que um dado maravilhoso que você traz é que nesse ano as candidaturas LGBT aumentaram, né? Sim. A gente tem mais candidaturas LGBT aí. Acho que tem mais pessoas aí pra gente diversificar as Assembleias Legislativas Estaduais, a Câmara dos Deputados, o próprio Senado. E acho que é um momento bacana da gente colocar esse debate, aproveitando o próprio contexto de eleições, mas também se mobilizar pra gente conseguir eleger mais candidaturas e conseguir colocar nossa pauta no Legislativo, no Executivo, onde quer que seja. E acho que é como o Spartacus falou isso, eu achei muito bom também, que a gente agora tem que votar colorido. Sim. E é isso. É isso. Então está dado o recado, vou deixar as informações todas sobre o Me Representa aqui na descrição do vídeo. Sim. Conheçam também as redes do Vote LGBT, o trabalho da galera, que é um trabalho bem bacana. Votemos com consciência, votemos em pessoas aliadas, sigam o conselho da marcha que tá ali olhando pra câmera bem bonita. E é isso, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter topado também. Sempre. Ainda farei outros vídeos aqui falando ainda sobre esse contexto de eleições, mobilizando reflexões sobre a participação de outras minorias na política, porque eu acho que a gente tem que se envolver nesse debate e a gente tem que ocupar os espaços também. Nesse contexto que a gente está vivendo agora, é mais do que importante a gente ocupar esses espaços e fazer conquistas. Então vamos nos mobilizar e votar lindamente e votar colorido nessas eleições. Obrigado. É isso. Beijo grande pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Ouro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau.